Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós que assiste esse vídeo. Vamos falar hoje de um assunto em que eu li uma pessoa pedindo que falasse sobre o pecado contra o Espírito Santo. E hoje vamos falar sobre esse assunto. Vamos meditar no capítulo 12 do livro de Mateus. Aqui no contexto do capítulo 12, Jesus, ele faz muitos milagres. E os fariseus estavam sempre a observá-lo e até conspiravam contra ele. Aqui no capítulo 12, no versículo 14, retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirarem a vida. Jesus fazendo curas, milagres, dando testemunho para eles que eram homens da Bíblia, da Torá, conhecedores do Velho Testamento, que até então a Bíblia dele era o Velho Testamento, e que os profetas diziam que quando o Messias viesse, os surdos ouviam, os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam. Então, observando sinceramente aquelas ações, quem era conhecedor, o Espírito de Deus o fazia lembrar das Escrituras, do qual ele falava que quando viesse o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Filho de Davi, eles faziam essas obras para quando o visse, cresce nele. É tanto que no versículo 23 do capítulo 12 diz assim: e toda a multidão se maravilhava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava trabalhando naqueles corações que viam a Jesus falarem, ouviam Jesus falar e via Jesus curar os enfermos. E o Espírito Santo sondando para o aceitar como seu Salvador. Só que ali tinha um grupo de religiosos, fariseus, que não aceitava aquelas curas, aqueles milagres, como fosse o Espírito de Deus. É tanto que no versículo 28 diz assim: se porém, Jesus dizendo e sondando os pensamentos deles, se porém eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Por isso declaro, todo o pecado é blasfêmia. Serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, será-lhe isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, os fariseus que ali estavam observando Jesus e conspirando contra ele,
maquinando como matá-lo, como fala aqui no versículo 14 do capítulo 12 de Mateus. Eles procuravam matar Jesus. Aquele espírito que operava por Jesus, eles não aceitavam. Causava inveja, ciúme. Não aceitava Jesus como Filho de Deus. E atribuía aquele espírito que fazia aqueles milagres por meio de Jesus como o espírito de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, eles estavam rejeitando o apelo do Espírito Santo. Eles estavam rejeitando o Espírito Santo, colocando na mente dele que ali estava o Messias. Eles não aceitavam Jesus como o Messias. Mas o povo estava crendo. Não é esse o filho de Davi? Conforme o versículo 23. Sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo, meu amigo? É quando o Espírito Santo bate à sua porta e você o rejeita. Aqui é dito que quando você peca contra Jesus, o seu pecado é perdoado porque ainda tem o Espírito Santo para interceder por você. Mas quando você peca contra o Espírito Santo, quem é que vai interceder por você, meu amigo? Quem vai interceder por você? O Espírito Santo, ele bate na porta. Hoje, agora. Você ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo batendo na sua porta, você o aceita como o Espírito de Deus. E aí se arrepende do seu pecado. Aqui, os pecadores estavam aceitando a Jesus como o filho de Davi, como o Messias, aceitando aquele espírito que por ele operava como o Espírito de Deus, não como o espírito de Beelzebu, como o espírito de Satanás. Eles estavam pecando contra o Espírito Santo. Eles estavam rejeitando o Espírito de Deus. Jesus estava em pessoa, o Espírito Santo estava apelando aos corações deles para que eles aceitassem a Jesus como o Messias, como o Salvador, como o rei deles, como o rei dos judeus. Mas os judeus viram naquele homem nada, aparentemente, que os levasse a crer que ele era o rei dos judeus, porque ali estava um carpinteiro, ali estava um homem humilde, de mãe viúva, e que não tinha dinheiro, posição. E os judeus, como muitas vezes colocava os seus olhos, o seu coração naquilo que possuía. Eles esperavam um Salomão, eles esperavam um Davi, com glória e majestade, mas não, ele veio como um cordeiro, nasceu numa manjedoura. E como um cordeiro de Deus ele viveu humilde e manso de coração. E por causa desse humilde e manso de coração, o Espírito de Deus trabalhava por meio dele para mostrar para eles que ele era aquele que os profetas falavam. Eles sabiam que ele era o Messias, só que ele não queria aceitar por fins materiais. Então eles rejeitaram e atribuíam ainda que o espírito que trabalhava por meio de Jesus era espírito de demônio, espírito do maioral, do Beelzebu. Meu amigo e minha amiga, o pecado contra o Espírito Santo é quando você rejeita os apelos dele. É quando ele lhe mostra que você tem área na sua vida que deve ser deixada, que deve ser perdoada por Jesus e você rejeita. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida, ele está mostrando o seu pecado agora. Cabe a você aceitá-lo ou não.
Quando você não aceita, você endurece o coração e vai cauterizando o coração até não surgir mais efeitos apelos do Espírito Santo. E ali já não há mais perdão para você, porque o Espírito Santo está levando o seu conhecimento, o pecado. Jesus disse que quando ele viesse, ele nos levará, nos levaria ao conhecimento do pecado, da justiça e do juízo. Ele, nesse momento, ele está tocando na sua porta. Ele está tocando na sua consciência. Ele está falando, aceita o Senhor Jesus. Aceita a Cristo, aceita um Salvador, porque você é pecador. E se você permanecer nessa vida, sem arrependimento, sem entrega, sem confissão de pecado, você vai levar seu pecado para a sepultura. E quem é que vai lhe absorver? O Espírito de Deus está te dando a oportunidade agora de você reconhecer o seu pecado, confessar e aceitar a justiça de Cristo para obter a vida eterna. O pecado contra o Espírito Santo é aquele que ele lhe mostra qual é na sua área da sua vida que você deve deixar e você não deixa. Você conhece qual é o seu pecado. E se você não reconhece que tem pecado, que é uma pessoa que é boa, mas nós temos uma genética pecaminosa e necessitamos de um Salvador, eu te aconselho hoje, reconheça Jesus como Filho de Deus, como seu Salvador e aceita-o para o perdão dos vossos pecados. Não rejeite o Espírito de Deus, porque você, rejeitando o Espírito de Deus, imediatamente você não está aceitando o arrependimento e a salvação em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, o meu desejo é que o Espírito Santo constantemente toque no seu coração, para que você aceite a Jesus como seu Salvador e viva uma nova vida com Ele e seja um participante do reino de Deus e não peque contra o Espírito Santo, que o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Eu peço a vocês que passem esses vídeos que eu faço para outros, porque pode ter pessoas que estão necessitando dessa palavra. Lá no YouTube, eu posto meus vídeos lá no YouTube, o nome é Paulo Messias, aí você vai procurar e tem os vídeos lá, você assiste o que for conveniente para aquela pessoa e você manda e está pregando a palavra de Deus. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo esteja na sua casa e não rejeite os apelos do Espírito Santo, porque assim você está rejeitando a se arrepender, a viver uma nova vida e ser perdoado por Deus. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.